Você costuma deixar as coisas mais importantes da sua vida para depois? Você procrastina mesmo que automaticamente? Hoje você vai entender um pouco por que nós não somos mais felizes nos dias de hoje e a importância de não deixar nada para depois. Me acompanhe nos próximos minutos. Olá a todos, eu sou Samuel Teles e eu quero conversar um pouquinho com você hoje sobre o livro dos Juízes. A história do livro de Juízes se passa mais ou menos aproximadamente no século 13 a.C. Alguns estudiosos gostam de falar 14, 15, mas se há um consenso no século 13, que é o momento quando o povo de Israel se apossa da terra de Canaã, prometida por Deus a Moisés e a seu povo quando os libertou da terra do Egito. E apesar desse nome, Juízes, que vem da tradução do hebraico da palavra Shofetim, não tem nada a ver com o que nós conhecemos hoje por juízes, não tem nada a ver com o sistema judiciário, muito menos com esportes, qualquer outra coisa do gênero. Os juízes, os Shofetim, eram basicamente governantes que governavam Israel no período tribal, onde não existia ainda a união do povo de Israel, havia ainda aquela separação do povo em 12 tribos, é o período tribal, na arqueologia chamado de período do bronze tardio. E esse detalhe vai ser importante para a gente entender por que os cananeus tiveram tanta influência sobre o povo de Israel. Então você já está situado no tempo histórico onde o livro de Juízes se passa, e o primeiro e o segundo capítulo especificamente, ele vai dar uma introdução ali em como o povo de Israel foi conquistando aquelas terras. Em Juízes capítulo 1, versículo 3, nós começamos a ler: Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a minha herança e pelejemos contra os cananeus. E também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. Quando dissemos aqui Judá e Simeão, é a tribo, e não a pessoa de Judá e Simeão em si. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens, e acharam Adoni Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos perizeus. Ok, mas onde que a coisa começa a se complicar? A ordem anterior de Deus era que o povo tivesse vencido completamente os cananeus. E por algum motivo eles não quiseram ou não conseguiram expulsar esses povos, e o livro de Juízes vai começar a descrever que eles vão começando a conviver com esses povos no meio deles. Isso vai gerar muitos problemas para eles no futuro. O povo de Israel agora vai habitar numa terra juntamente com povos que são representados como uma ameaça constante a eles. E por isso, por eles não terem obedecido a ordem de Deus lá no início, eles vão sofrer drásticas dificuldades que nós vamos ver agora. E o capítulo 1 vai descrevendo todas as conquistas que o povo vai tendo. Especificamente, eu quero ler com você o verso 19, no capítulo 1. E estava o Senhor com Judá e despovoou as montanhas, porém não os expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Aqui, o povo de Israel, representado pela tribo de Judá, quando eles vão invadir determinada terra onde estão os cananeus, eles ficam com medo, quer que seja, eles recuam um pouco porque aqueles cananeus eles possuem carros de ferro. E, como eu mencionei anteriormente, no período da arqueologia, esse era o período do bronze tardio, ou seja, Israel estava ainda com armas feitas de bronze. E o bronze é muito inferior ao ferro, que eles viram os cananeus ali dominando sobre o ferro já, e esse vai ser um dos motivos com o qual eles vão começar ali a habitar com eles e a aceitar ali a presença deles para aprender um pouco mais por conta de Israel perceber a sua defasagem bélica. E o versículo 21 vai dizer: Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Até os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém. Veja como é complicada essa situação. No versículo 28 vai dizer que sucedeu que quando Israel cobrou mais forças, fez os cananeus tributários, porém não os expulsou
de tudo. Ou seja, Israel foi ali, deixando os cananeus viverem entre eles, falando assim, não, vocês podem ficar aqui, vão ser praticamente meus inquilinos. Veja só que situação, o povo foi levando tudo aquilo em banho-maria, foi levando nas coxas e deixando para resolver toda aquela situação para depois. Olha só o que nós vamos ver agora no capítulo 2, verso 1. E subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse, do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que vossos pais tinham jurado, e disse, eu jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Mas, enquanto a vós, vocês não devem fazer acordo com os moradores dessa terra. Antes, vocês devem derrubar os seus altares. Mas vocês não obedeceram a minha voz. Por que vocês fizeram isso? Porque me desobedeceram. Assim também eu disse, não os expulsarei de diante de vocês. Antes serão como seus adversários, e os seus deuses serão uma armadilha para vocês. Veja que Deus se manifesta e diz, olha, eu vou manter a minha aliança com vocês, mas vocês não podem fazer acordo com esse povo. E o que nós vemos aqui é que o povo pegou leve, vamos dizer assim, porque vocês pegaram leve com o povo dessa terra. Agora vocês vão sofrer grandes dificuldades, porque desobedeceram a minha voz. Juízes capítulo 2, versículo 10. Após a morte de Josué, foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Ou seja, depois que todo mundo morreu, outra geração se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então deixaram os filhos de Israel e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram os Baalins. Olha só que coisa impressionante. E deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os outros deuses dos povos que haviam ao redor deles, e adoraram a eles e provocaram a ira do Senhor, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou nas mãos dos saqueadores que os despojaram, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor. Não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha falado e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. Então veja, a nova geração foi marcada pelo relaxamento e pelo descaso com as coisas do Senhor, com a história, com todos os mandamentos de Deus, simplesmente ignorados por essa nova geração que não conhecia. Nós vemos aí também a importância de se passar os conhecimentos, as maravilhas de Deus para os nossos filhos. Então você viu aqui o descaso dessa geração para com as coisas do Senhor. E eles falaram assim, não tem por que tirar eles daqui. Eles acharam que não seria grande coisa deixar os cananeus viverem no meio deles, e acabaram até por idolatrar outros deuses e se prostituírem. E as coisas se complicaram. No verso 16, e levantou o Senhor juízes, os Shofitim, que os livraram das mãos dos que os saqueavam. Porém, tampouco eles não ouviram os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e adoraram a eles. Eles se desviaram do caminho depressa, por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. E no final do capítulo vemos que, apesar de tudo isso, apesar de toda a desobediência, Deus ainda continua no controle. Veja comigo. Juízes capítulo 2, versículo 23. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou depressa, nem as entregou na mão do povo de Israel. Apesar de toda a desobediência, lembre-se disso. Deus está no controle das coisas. Nada pode frustrar os planos do Senhor. Apesar do erro do homem, Deus ainda consegue triunfar o seu plano. Muito bem, preste atenção na sua vida, pois você não quer ter derrotas. E a lição que aprendemos hoje é: não deixe para amanhã a obediência de hoje. Quantos problemas sérios o povo teve com os cananeus porque não soube lidar com isso na maneira certa e no momento certo. Quantas pessoas correm atrás do prejuízo das suas responsabilidades e acabam deixando para depois algo que deveria ser imediato. A mesma coisa é a nossa relação com Deus. Se Deus já te avisou sobre esse pecado, sobre essa amizade que te afasta dele, ouviu hoje, obedeça agora. Não deixe para amanhã a obediência de hoje. Muita atenção, senão isso pode te gerar grande aflição. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e que Deus te abençoe.